Olá, muito feliz de estar aqui novamente. É sempre um prazer enorme estar com você no meu canal, trazendo novidades e compartilhando um pouco dessa arte mágica que é o patchwork. Eu sou Roberta Luz, da Papel com Pano. Sejam muito bem-vindos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não fez isso, faça agora, ative os sininhos das notificações, porque vem muita coisa legal por aí e você não vai querer ficar de fora. E, gente, por favor, não se esqueça de deixar seus comentários, eu espero ansiosa por eles. Aliás, eu queria agradecer muito os comentários que vocês têm deixado para mim. São palavras de carinho e incentivo que só me fazem querer estar aqui ainda mais. Muito obrigada. E sem mais blá blá blá, vamos ao capítulo de hoje. Hoje eu trouxe para vocês uma técnica que eu fiquei simplesmente encantada. Aliás, vocês já devem ter percebido que eu sou fascinada por técnicas de patchwork, não é mesmo? E essa de hoje encantou os meus olhos. Ela é uma mistura das várias técnicas feitas com estrela e catavento. Ela tem um toque do estilo vintage e traz uma sensação de modernidade. E como ela é feita com quadrados e triângulos, ela é facilmente adaptada a vários padrões e a vários tamanhos. E como prova disso, eu trouxe para vocês hoje uma peça quase finalizada, a técnica está finalizada, o tamanho ficou 80 por 80. Eu não finalizei porque eu ainda estou pensando se eu vou aumentar, em que eu vou transformar isso. E aí eu diminuí todas as medidas para fazer com vocês aqui uma capa de almofada na medida 40 por 40 centímetros. E para a gente começar, vamos então aos tecidos. Nós vamos precisar de 5 tecidos, 4 tecidos coloridos e um neutro. Eu vou usar na capa de almofada os mesmos tecidos que eu usei para fazer essa daqui, porque aí eu acho que a identificação para vocês fica melhor, tá? Nós vamos usar o vinho, o mostarda, um azul mais claro, um azul mais escuro e esse cinza clarinho que vai servir como neutro. E depois dos tecidos escolhidos, nós vamos passar aos cortes e às medidas. Mas antes disso, eu quero falar com vocês uma coisa muito importante, que é a margem de costura. Sem a margem de costura, nada no patchwork dá certo. É muito importante que a gente tenha a mesma margem de costura. Ela tem que ser exata e igual para todos os cortes. Eu uso a margem de costura de 1 centímetro. O que eu quero dizer? Que a toda e qualquer medida eu acrescento 1 centímetro para a margem de costura. Por que eu uso 1 centímetro? Porque o meu pezinho de máquina, ele mede meio centímetro. Então você aí na sua casa, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o seu pezinho da sua máquina que você usa e medir. Por exemplo, se ele for de 0,75, que é a maioria da medida dos pés de máquina doméstica, você vai multiplicar por 2, que dá 1,5. Então, você vai acrescentar 1,5 em todas as medidas. Por exemplo, se o quadradinho é de 5 centímetros, você vai cortar 6,5. Tá certo? Então, repetindo para vocês memorizarem. Precisamos de margem de costura e que ela seja igual em todos os cortes, tá? Então, se o seu pé de máquina é de meio centímetro, você vai acrescentar 1. Se o pé de máquina é de 0,75, você vai acrescentar 1,5. Tá certo? Então, uma vez entendido isso, que é importantíssimo para o sucesso final, agora sim vamos às medidas e aos cortes. Vou passar as medidas para vocês. Vou passar devagar, pausadamente, para que vocês possam ir anotando. Eu vou lendo aqui no meu projeto, porque são muitas medidas e assim eu não corro o risco de me embananar também, tá? Então vamos lá. Do tecido vinho, nós vamos precisar de 10 quadrados de 5 por 5 mais margem. Tecido vinho, 10 quadrados de 5 por 5 mais margem. Tecido mostarda, nós vamos precisar de 2 medidas diferentes.
6 quadrados de 5 por 5 mais margem e 4 quadrados de 6 por 6 mais margem. Tecido azul mais claro, nós vamos precisar de 4 quadrados de 6 por 6 mais margem. Tecido azul mais escuro, nós vamos precisar de duas medidas. 4 quadrados de 5 por 5 mais margem e 8 quadrados de 6 por 6 mais a margem. E por último, o tecido neutro, que é o nosso cinza, nós vamos precisar de 3 medidas diferentes. 8 retângulos, é o único tecido que tem retângulo, tá? Então são 8 retângulos de 10 por 5 centímetros mais a margem de costura. 4 quadrados de 6 por 6 mais a margem de costura. E por último, 8 quadrados de 5 por 5 mais a margem de costura. Considerando que todos os cortes já estão prontos, nós passaremos agora para a montagem, para a costura da técnica. Mas antes, eu gostaria de fazer com vocês um reconhecimento da técnica. Claro que antes de qualquer corte, a gente já precisa estar com o nosso projeto montadinho. Sempre, tudo no patchwork exige um projeto antes da gente fazer. É tudo muito bem pensado, tudo muito bem elaborado, certo? Mas como vocês já estão com as medidas, porque eu já passei para vocês, aí dispensa o projeto. Mas não dispensa reconhecer a técnica, entender a técnica. Isso é muito importante e facilita muito o nosso trabalho, tá certo? Então vamos lá, nós temos aqui a técnica pronta. Primeira coisa que a gente faz é enxergar a divisão de blocos. Então aqui a gente consegue enxergar que nós temos 1, 2, 3 blocos, certo? E para baixo também, 1, 2, 3 blocos. Então a técnica ela é dividida em 9 partes, é o que a gente chama de 9 patch. Tá certo? Bom, feito isso, nós vamos ver agora o que é igual a quê. Então vamos lá. Esse bloco aqui, ele é exatamente igual a este bloco aqui de baixo. Exatamente. Esses dois aqui, esse e esse, eles parecem ser iguais a esses dois, mas eles não são, eles são parecidos, porque eles são espelhados. Tá? Então esses 4 aqui, eles se parecem, eles têm o mesmo número de peças, tá certo? Porém eles são montados de forma espelhada. Então este é igual a este e este é igual a este. Pronto. Agora nós vamos para esses aqui. Eles são todos iguais. Nós temos 4 blocos exatamente iguais. Se eu pegar esse aqui e der um giro, vocês vão ver que ele vai ficar exatamente nessa posição. Vou dar mais outro giro na mesma posição. Dando mais outro giro, mesma coisa, até eu chegar no inicial. Aí vocês podem ver que eles são exatamente iguais. E por último, nós temos esse bloco central, que ele é único, formado por 4 quadradinhos. Feito isso, o que a gente está fazendo? A gente está facilitando o nosso trabalho, tá certo? Nós estamos dividindo a técnica em etapas, que aí fica muito mais fácil a montagem, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Como este é igual a esse, eu já trouxe um pronto, nós vamos fazer apenas um. Como este é igual a esse, também já trouxe um pronto e nós vamos montar apenas um. Desses 4 aqui, nós vamos montar 2 e, por último, montaremos o centro, ok? Então, vamos começar.
Agora sim, nós vamos para a máquina costurar os nossos pedacinhos de pano e montar os nossos blocos. Vamos iniciar, como eu disse, com esses 4 blocos das extremidades, que este é igual a este e este é igual a este, tá certo? Então vamos lá. Antes disso, eu aconselho vocês a separar os quadradinhos, pegar todos de 5 centímetros e deixar de um lado e todos de 6 centímetros e deixar do outro, para a gente não confundir, tá certo? Esses 2 blocos que nós vamos montar agora, nós vamos usar apenas quadradinhos de 5 centímetros. Lógico, mais o acréscimo da margem, tá certo? Então vamos lá. Ele só é diferente desse porque eles estão espelhados, conforme eu disse, tá bom? Então, para a montagem deles, nós vamos precisar de 2 quadradinhos vinho, 2 quadradinhos cinza, 1 mostarda e 2 retângulos do cinza, tá certo? Isso para montar cada um dos blocos. E aí nós vamos para a máquina, nós vamos juntar esse com esse, vamos juntar esses 3 e vamos juntar esse com esse. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos à primeira duplinha do bloco. Colocar direito com direito e a margem de costura é aquela que a gente já sabe, de 1 pé de máquina. Aqui é costura reta, simples, não tem segredo. O arremate, ele é opcional. Tem muita gente que fala que em técnicas de patchwork a gente não deve arrematar, mas eu gosto de arrematar por segurança. E assim nós vamos costurando as carreiras até chegar na última. Já estamos com as peças costuradas, formando as fileiras na horizontal. Agora, muito importante é a forma de passar. Para que lado que nós vamos virar a costura? Geralmente, a gente vira a costura para o lado mais escuro do tecido, tá? Aqui no caso, a costura vai ser virada para o tecido vinho, dessa forma aqui. Essa é a primeira fileira. A próxima fileira, a gente deve fazer o contrário. Se essa costura tá para cá, então essa vai vir para cá e, consequentemente, nós vamos fechar o quadrado central, ok? E a última fileira também nós vamos virar para o lado mais escuro do tecido. Prontinho, com tudo passado. Agora nós vamos voltar para a máquina, porque nós vamos unir essa fileira nessa e nessa daqui, montando um bloco, ok? Na etapa seguinte, que é a de união das fileiras, o que é importante aqui? A gente precisa prestar atenção no encontro das costuras. Então, a hora que eu for pegar a primeira, colocar direito com a segunda, eu devo certificar, antes de costurar, de que essa costura está bem certinha com essa costura daqui. E o mesmo vai acontecer com essa de baixo. A hora que eu colocar direito com direito aqui, eu preciso me certificar de que essa costura, essa união está batendo certinha com essa união aqui, tá certo? Então, bora costurar. Terminamos os 2 blocos das extremidades, que correspondem a esse e a esse aqui, tá certo? Agora nós vamos passar para este bloco aqui. Falei que ia deixar ele por último, mas vou pular, vou fazer esse primeiro e deixar esse aqui por último, tá certo? Para fazer esse bloco, nós vamos precisar de 2 quadrados do vinho e 2 quadrados do mostarda, também de 5 centímetros, mais a margem. Até agora, nós não usamos nenhum quadrado de 6 centímetros. Usamos apenas os retângulos neutros e os quadrados de 5 centímetros, tá certo? Essa costura é simples.
esse com este, esse com esse, e depois vamos unir as fileiras montando um bloco só. Bom, gente, então nós já estamos com a maioria dos blocos prontos. Já construímos o bloco central, que é o único, corresponde a esse centrinho aqui. Já construímos esses dois aqui que eu disse que eram praticamente iguais, porém espelhados, e que nós iríamos precisar de dois desse e dois desse, certo? Então já tô com um de cada e aqui eu já tô também com um de cada, certo? E o único que eu ainda não mostrei para vocês como que faz é este bloco daqui, que nós precisamos de 4 idênticos, tá certo? Eu já trouxe aqui 2 montados. Aqui tá um e aqui já tá o outro. Por que que eu trouxe 2 montados? Porque eu preciso ensinar pelo menos um para vocês. E conforme o nosso corte, os quadrados de 6 centímetros, que é o que nós vamos usar agora, o resultado vão ser os 2 blocos. Vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Agora nós vamos usar todos os nossos quadrados de 6 centímetros mais margem, que é a única coisa que faltou para a gente trabalhar. Então nós temos, ó, quadrados de 6 centímetros do azul claro. Aqui eu tenho 2, mas nós precisamos de 4, porque eu já tô com 2 blocos prontos, certo? De 6 centímetros mais a margem de costura. Quadrados do azul mais escuro. 1, 2, 3, 4. Nós precisamos de 8. Quadrados do neutro, precisamos de 4. E quadrados do mostarda, também precisamos de 4. Isso tudo aqui de 6 centímetros mais margem. E precisamos de 4 quadrados inteiros de 5 centímetros do azul mais escuro, tá certo? Então, esses 4 quadrados de 5 centímetros são os únicos de 5 que sobraram para nós, que eles vão ser este quadradinho aqui, que é o único inteiro desse bloco, correto? Então agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos montar os triângulos perfeitos. Os triângulos perfeitos. Nós temos aqui um triângulo, um quadrado formado por 2 triângulos. Aqui outro, aqui outro, aqui outro e aqui outro, tá certo? Para a gente formar este aqui, o que nós vamos precisar? De um quadrado do neutro e um quadrado do mostarda, que eles vão ser unidos e costurados e depois vão ser cortados, e aí eles vão se transformar em 2 peças iguais a essa. Já vou mostrar aqui como é que faz. Então vai vir uma para cá e a outra para este bloco aqui. O mesmo vai acontecer com esse daqui, que é um quadrado do cinza, que é o neutro, com um quadrado do azul mais escuro, que nós vamos costurar conforme eu vou mostrar, e ele vai resultar em 2 quadrados formados por 2 triângulos, que vai vir um para cá e o outro para cá. Aqui vai repetir a mesma coisa, só que nós vamos usar um quadrado mostarda e um azul mais escuro. Depois de pronto, vai vir um para cá e o outro para cá. E aqui nós vamos fazer em dose dupla, porque nós precisamos de 2 para cá e 2 para cá, tá certo? Então, nós vamos repetir esse processo para construir mais 2 blocos idênticos, tá certo? Só que eu já trouxe 2 prontos, então eu vou demonstrar como é que a gente faz isso aqui. Primeira coisa é montar os pares, que é um quadrado mostarda com um neutro. Eu vou pegar um mostarda e um neutro e vou colocar direito
com direito os dois. Próximo par é um neutro com um azul mais escuro. Então vamos lá, azul mais escuro com o neutro, direito com direito. Vou tirar tudo daqui, vou deixar só o que a gente está trabalhando para ficar mais fácil. Continuando, vamos para esse aqui, um mostarda e um azul escuro. Então tá aqui, um mostarda e um azul escuro. Vamos colocar direito com direito também. O que tá faltando? Um azul escuro e um azul claro. De novo, um azul escuro e um azul claro. Então aqui são dois pares. Azul escuro, direito com azul claro. Azul escuro, direito com azul claro. Formados os pares, eu preciso riscar a diagonal de um dos quadrados. Eu sempre gosto de riscar no tecido mais claro, que me facilita só a visualização. Mas tanto faz eu riscar a diagonal nesse ou a diagonal nesse. E tanto faz eu riscar a diagonal para cá ou a diagonal para cá, o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Então aqui eu já estou com a diagonal riscada de todos eles. O que eu vou fazer com todos os quadrados? Eu vou para a máquina, vou passar uma costura, um pé de máquina deste lado da diagonal e vou passar uma costura de um pé de máquina deste lado da diagonal, tá certo? Eu vou fazer a mesma coisa com todos os pares. Então vamos para a máquina. Aqui então, conforme eu disse, eu vou costurar todos os pares do lado direito da diagonal. Depois eu vou costurar todos os pares do outro lado da diagonal. Aqui vocês estão vendo que o meu pé de máquina está bem alinhado ao risco que eu fiz. Esse lado já está costurado, agora nós estamos costurando esse lado daqui. O pezinho ele fica exatamente encostado na linha que a gente riscou. Agora que nós já costuramos as diagonais, aliás, dos dois lados das diagonais, nós vamos cortar exatamente no risco feito na diagonal. Vamos cortar os 5 pares, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso. Vamos cortar os 5 pares exatamente no risco. Depois das diagonais cortadas, nós vamos para o ferro passar. Agora nós já estamos com todos os nossos quadradinhos, triângulos prontos. Etapa importante, precisamos que eles estejam na mesmíssima medida que os quadrados inteiros. Todos os nossos quadrados inteiros são de 5 centímetros mais margem, que no meu caso é 5 mais 1, então 6 centímetros, tá certo? Eles já estão praticamente do mesmo tamanho, mas a gente precisa refilar, quer dizer, acertar, porque sempre tem um pouquinho a mais de um lado do que do outro, isso é normal acontecer. Como é que nós vamos deixá-lo certinho? A régua com o ângulo de 45 graus, este ângulo de 45 graus. A gente vai posicionar o ângulo exatamente nesse encontro dos dois triângulos, na costura da diagonal. Então, eu posicionei o ângulo de 45, de forma que daqui até aqui eu tenho 6, daqui até aqui eu também tenho 6. Isso quer dizer que isso aqui é sobra. Tá vendo? Se eu fosse direto costurar, ia me dar problema, porque eles estariam um pouquinho maior do que o quadrado inteiro. E aí, na hora dos encaixes, a gente passaria aperto, tá certo? Então, essa fase aqui, ela não pode ser pulada, isso é muito importante. Então, nós vamos refilar, tirando o excesso.
Agora sim, 6 por 6, sem perder o ângulo correto de 45 graus, tá certo? Feito isso, nós vamos tirar só essa orelhinha desse lado e esse tá pronto. O mesmo processo a gente precisa fazer com todos os quadrados formados por 2 triângulos. Após refilar todos eles, deixando com 6 centímetros, nós vamos montar o bloco. Agora sim, com todos os quadrados formados por 2 triângulos refilados e já na mesma medida que os quadrados inteiros, nós vamos para montagem. Para a gente montar, acompanhem comigo neste bloco que eu já deixei aqui pronto, ou então neste que está aqui atrás, tá certo? Eles são iguaizinhos, os 4. Então, primeiro eu vou pegar um quadrado azul claro com escuro e mais um e colocar nesta posição. Agora o quadrado inteiro, depois o azul com mostarda, azul com cinza e azul com mostarda. Já montamos um bloco, agora vamos montar o outro idêntico, certo? Essa montagem, esse quebra-cabeça, ele é simples, basta a gente ter um projeto pronto, ou uma peça pronta, ou um bloco pronto, igual nós temos aqui, e a gente vai seguindo. O que que nós vamos fazer para costurar? Esses dois, idem, esses dois, aqui a mesma coisa, e esses dois. Depois das duplas unidas, nós vamos juntar essa com essa e essa terceira fileira. Aqui a mesma coisa e essa terceira fileira. Assim nós teremos os 3 blocos idênticos prontos e o quarto que já está aqui montadinho, tá certo? Então agora nós vamos para a máquina unir os quadradinhos. Estamos agora com todos os 9 blocos prontos. Nós vamos unir esse no meio desses dois, vamos unir este daqui no meio desses dois aqui. Aí depois dessa etapa, nós vamos unir as fileiras na horizontal, este com este e com este daqui. Aí nós teremos a técnica prontinha, porém bem menor do que essa que tá aqui atrás, tá? Então nós vamos formar uma peça igual a essa, que será aqui de baixo, e vamos formar essa peça central, que será única, e depois vamos juntar as 3, formando o nosso quadrado único. Então agora voltaremos para a máquina. E com isso finalizamos a nossa técnica, a nossa estrela com um toque de modernidade. Poderíamos parar por aqui, mas vamos fechar com chave de ouro fazendo uma capa de almofada, tá certo? Eu resolvi colocar uma moldurinha em volta da técnica, tá? De 3 centímetros apenas, só para completar. Porque como ela já tem um destino diferente daquela ali, da maior, então eu sei que se eu colocar essa moldurinha, vai ficar com um acabamento melhor. E aí, pra gente fazer a capa de almofada, o que que nós vamos precisar além do topo? Nós vamos precisar de um tecidinho que você tenha, que seja neutro, tá? Que vai fazer o forro da almofada. Por que que a gente precisa de forro? Porque senão, na hora que a gente abrir as costas da almofada para colocar um enchimento, o que que vai aparecer? Essas costuras aqui. Não é isso que a gente quer, não é verdade? Então a gente precisa desse forrinho aqui atrás. Uma outra utilidade desse forro é que a almofada, ela vai estar fechada dessa forma aqui, tá certo? Quando a gente abre
A gente vê costura aqui do lado, a maioria das almofadas são assim. E agora eu vou ensinar para vocês que com este forrinho, o acabamento interno da almofada fica perfeito. A gente não vê costura nenhuma, nem costura da técnica, né? Nem a costura lateral normal do fechamento da almofada, tá certo? Então este forrinho, ele vai ter a mesma medida que a almofada, que no nosso caso ficou com 45 por 45 aproximadamente, tá? E nós vamos precisar de 2 peças para compor as costas da almofada. Qual o tamanho? 45 por 30. Essas 2 peças para dar uma sobreposição aqui, de forma que quando a gente coloca o enchimento, não fica aquele negócio aberto assim, tá certo? Então, repetindo, 2 vezes 45 por 30 para as costas da almofada e 1 vez um forrinho de um tecido neutro do tamanho exato da almofada, tá certo? Qual que é o processo? Nós vamos pegar a frente e vamos posicionar as 2 partes das costas, uma e a outra, uma em cima da outra. Tanto faz se essa ficar por cima ou se essa ficar por cima, não faz diferença. O que eu aconselho fazer é colocar a primeira e alfinetar. Nós vamos alfinetar aqui essa ponta aqui, porque como ela vai estar escondida, ela vai estar debaixo da outra, a gente não tá vendo se ela tá se mexendo, se ela tá entortando, tá certo? Então só para segurar. E aí a gente vem com a outra, coloca bem certinho também. Cuidado para não entortar aqui. E vamos fazer a mesma coisa, colocar uns alfinetinhos nessa abertura, porque aí a gente não precisa se preocupar com ela mais. E aí, com os alfinetes já posicionados, nós vamos costurar toda a volta da almofada. Por enquanto, a gente não colocou o nosso forrinho ainda, tá? Então, vamos lá. Aqui está o avesso, aqui também está o avesso. Vamos para a máquina agora e vamos costurar em volta da almofada todinha. Eu vou costurar e já venho mostrar a finalização para vocês. Aqui eu tô usando a referência de um pé de máquina, como sempre, tá? Vou costurar toda a volta da almofada, não precisa deixar abertura nenhuma. Costuramos em toda a volta as costas da almofada. Já retirei todos os alfinetes que eu havia colocado, tá? Aqui ainda está do avesso. E agora nós vamos usar o forrinho. Este forrinho vai ficar em cima das costas da almofada, não é aqui na frente, tá? Aqui tá difícil de ver direito e avesso, porque é um tecido liso, mas se você estiver usando um tecido que tenha direito e avesso, então o direito vai ficar aqui para baixo, de cabeça para baixo, certo? Então coloquei aqui por cima, vou para a máquina novamente e vou costurar toda a volta de novo, acompanhando essa primeira costura que eu fiz aqui. A diferença é que dessa vez nós vamos deixar uma pequena abertura para a gente desvirar esse forro, tá certo? Então aqui está o forro, vamos costurar toda a volta e vou deixar uma abertura que não precisa ser muito grande, aproximadamente 10 centímetros, de 10 a 12 centímetros, ok? Então vamos lá para a máquina, vou colocar uns alfinetinhos aqui, por via das dúvidas.
uma aqui também. Na verdade, essa marcação eu vou passar para o outro lado, porque eu vou costurar pelo outro lado. Por dois motivos. Primeiro que esse forro tá com um pouquinho de sobra, então eu fico sem visibilidade, tá? E segundo que eu preciso, acabei de falar, acompanhar essa costura aqui, tá bom, gente? Então vou remarcar a abertura aqui. E agora sim, nós vamos para a máquina costurar. Começar daqui, vou dar a volta e terminar aqui. Já costurei toda a volta. Agora eu vou cortar algum excesso que porventura tenha. É sempre bom deixar o forrinho um pouquinho maior, que é melhor sobrar e a gente tirar depois do que faltar na hora de costurar. Então, aqui eu tô só tirando excesso para não dar volume. Próxima etapa, vamos tirar as pontinhas, todas elas. Podem cortar assim ou na diagonal, tanto faz, tá? Agora nós vamos desvirar. Onde é que eu deixei a abertura? Aqui, tá? Nós vamos desvirar só o forrinho. Prontinho. Então, ó, desvirei o forro, tá? E você terá essa peça dessa forma aqui, ó. O avesso das costas da almofada vai ficar aparecendo. Aqui vai estar o direito do forrinho. Vocês vão fechar essa abertura aqui com pontos invisíveis à mão, tá? O acabamento aqui agora, a mão, ele fica melhor do que a máquina. E aí, depois disso, pela abertura da própria almofada, a gente vai desvirar. Virando as quininhas novamente. Eu gosto muito desse tipo de acabamento em almofada. Primeiro que, como eu disse lá no início, sou viciada em técnica, então toda técnica tem muita costura. E aí na hora que a gente abre aqui, a gente não vê aquela quantidade de costura, tá vendo? Ela fica tampadinha. Tem a opção até de colocar uma manta aqui no meio, porque aqui fica gordinho, principalmente se a gente for quiltar, tá certo? E a outra vantagem do forrinho é que aqui por dentro você não vê costura nenhuma. É só um acabamento que fica perfeito, ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa peça de hoje, que eu achei simplesmente maravilhosa. E vocês, o que vocês acharam? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o meu joinha no final, por favor. Ativem o sininho, porque vem muita novidade por aí. E eu espero vocês na semana que vem, com certeza, com mais uma peça de patchwork para encantar e colorir a vida de vocês. Um beijo grande, muito obrigada mais uma vez pela presença. Não se esqueçam dos comentários, porque eu já termino o vídeo esperando os comentários, tá bom? Beijo grande e até mais.